Oi, gente. Hoje eu queria falar sobre um tema que foi uma reflexão que eu tive mais cedo, que é sobre coragem. É a coragem da gente ver a realidade, ver a verdade e aceitar questões que a gente acha que são bons, mas não, na verdade não são. São atitudes que a gente se auto-sabota durante aí a vida. Eu tenho bastante questão em relação a isso. E pra mim um ato de coragem foi o primeiro vídeo que eu gravei, que eu tava até com o cabelo preso. Eu não gosto muito porque eu acho que eu tenho a testa muito grande. Isso já me incomodou, hoje em dia não, eu até gosto. Eu gosto. Eu acho que no conjunto eu gosto. Não é algo que me incomoda mais, mas na infância foi motivo de bullying. E eu chorei, foi muito difícil, assim. E é engraçado que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você já falava no Instagram e tal. Quando a gente gravar vídeo é totalmente diferente. Você vir e comunicar e falar, você tem que ter uma oratória. Então não é algo tão simples. No Instagram você faz curtinho, né? Os vídeos são curtos, são de segundos, então eu acho que é 1 minuto, né? Cada story, não sei mais. E acaba que você consegue editar muito mais, é muito mais fácil. E pra mim já era difícil gravar o story, mas assim, ficou algo normal, né? Com o tempo você acostuma, mas no começo foi bem difícil, porque eu sempre tive essa coisa da autocrítica, do perfeccionismo, e eu tava até, essa semana eu vi um vídeo aí falando sobre isso, né? A gente ser tão orgulhoso que a gente tem uma idealização de perfeição que nem existe, isso não é real, é uma ilusão. E tem várias questões que eu tenho avaliado que não eram verdades, eram ilusões da minha cabeça que acabavam me aprisionando em situações, em questões que nem faziam sentido pra minha vida. Então, gente, vai fazer barulho, hoje é carnaval, tem uma pessoa que passando com essa moto barulhenta. Eu não vou gravar de novo, mas vocês me perdoem. Então, voltando aí pro assunto. Então, pra mim foi um ato de coragem me mostrar vulnerável e eu quis muito fazer isso no primeiro. Eu falei assim, eu vou gravar hoje, porque o primeiro sempre é o mais difícil. Depois, os outros também são. Até você se habituar e acostumar. Foi assim até na academia, né? Quando eu comecei a treinar, no começo foi muito difícil, porque eu tinha vergonha e eu pensava que os outros iam ficar me olhando pra minha gordura, pra minha barriga. E na verdade as pessoas são tão, se a gente for pensar, eu me incluo nisso, né? A gente é egoísta e a gente só pensa na gente. Então a gente tá lá no espelho se olhando, a gente não tá preocupado muito com o outro, né? Então nem faz sentido a gente ficar se preocupando, mas a gente se preocupa. Hoje até eu tava estudando mais cedo sobre a pirâmide de Maslow, que são, né, as questões que a gente precisa e que o ser humano, né, as necessidades que o ser humano tem. E eu até li uma delas lá, que é a questão estética. E aí eu fiquei pensando, porque eu sempre tive essa questão do visual. Às vezes, mesmo não tendo condições de ter algo mais caro,
mas eu sempre queria o mais bonito. E às vezes eu já customizava desde criança, justamente por isso, por querer o mais bonito e querer o diferente, e aí eu colocava o meu olhar nas coisas. E então, para tudo na minha vida, né? Quando eu vou para algum lugar, eu sempre gosto de pintar o ambiente, decorar. É engraçado que vale isso para tudo. Alimentação, eu gosto de enfeitar o prato, tudo. É algo que me faz muito bem. E eu comecei a observar em relação a isso também, que a gente ter coragem de fazer escolhas, dizer nãos, entender o que faz sentido, o que é bom, o que não é. E ver a verdade, que às vezes a gente pensa que situações precisam ser de um jeito e isso é um controle, né? E não precisa, a gente pode deixar fluir e com maturidade, né, emocional, vendo, né, o que pode ser feito, o que não pode. Eu fazia muito drama com as coisas. Então, quando eu li o livro do Eckhart Tolle, né, do Poder do Agora, eu tinha muito essa coisa da não aceitação e brigar muito com o momento presente, de não aceitar onde que eu estava. Se acontecesse qualquer coisa, eu brigava. Eu era muito reativa. E depois que eu comecei a entender que eu não ganho nada de bom com isso, gente, eu só fico chata e acaba afastando as pessoas próximas, né? A gente fica como chato. E é tão ruim, não é verdade? Quando tem alguém que reclama, alguém que só fica falando de problema, é extremamente desgastante. Eu sou uma pessoa que absorve energia dos ambientes e de pessoas. Então, eu comecei a filtrar isso e escolher os ambientes que eu frequento. Então, às vezes eu procuro até frequentar lugares e ficar sozinha. Igual eu vou treinar bem cedo, porque fica mais vazio. Então, assim, pra mim é bom. Eu consigo treinar com mais foco. E eu sou uma pessoa totalmente do período da manhã. De manhã eu funciono muito melhor, sou muito mais produtiva. E eu já reparei até em relação a essas reflexões, de insights que eu tenho é sempre de manhã. À tarde eu já tô com mais preguiça, então eu deixo o período da tarde outras atividades, trabalhos que eu não preciso pensar muito, principalmente costura. Aí eu deixo o período da tarde, porque é mais fácil. Ontem até costurei à noite, quando é costurar à mão, eu faço em qualquer horário. Então eu às vezes coloco uma música ou eu não coloco nada e vou fazendo. E eu tenho uma meta para esse ano, é a coragem de enxergar, entender a minha realidade. Eu por muito tempo eu tava fugindo de várias áreas da minha vida por medo de enfrentar e achar que ia cair alguma coisa do céu. Então esse ano eu coloquei como meta também, né, coragem de mudar o que não fazia sentido mais. Então eu tô tirando os pesos aí da minha mochila e eu quero carregar só o essencial mesmo, tanto de sentimentos quanto de coisas, porque agora eu entendo que eu preciso, né, focar também no material, mas com equilíbrio, entendendo também o que faz sentido pra mim e usando muito também essa questão que eu gosto, né, da estética, do meu olhar, da minha criatividade em customizar as coisas e usar de forma diferente. E eu tô muito feliz que eu
Meu Pinterest, ele tá crescendo bastante em números. E eu comecei há pouco tempo. Gente, o cachorro tá... Ai, gente do céu. Mas... E aí eu tenho esse compromisso agora com... Hoje até... Eu sempre me percebo, gente, me auto-sabotando. Hoje mesmo é domingo e eu pensei em descansar. Só que eu, assim, eu já consigo descansar dentro do meu dia, eu tenho uma rotina que eu consigo descansar, que eu não preciso tirar um dia para fazer isso. E eu gosto muito de produzir, é algo que me nutre, que eu gosto, me faz bem, me arrumar e tudo. E aí eu pensei, eu não vou fazer, não vou gravar e tal. E aí depois eu me percebi e falei, não, a minha prioridade esse ano é o meu autodesenvolvimento, são os meus sonhos, meus projetos. Então, independente, porque eu tinha essa crença, né? A gente quando tá na Matrix, né? Da gente ter um dia de folga, de final de semana não fazer nada. E quando a gente gosta do que faz, uma coisa que eu já percebi, sabe? Até com moda, com costura, com o que eu faço em qualquer dia. E às vezes, final de semana, quando eu falava que eu tava trabalhando no domingo, a pessoa, nossa, mas você trabalha no domingo? E, gente, quando você cria uma rotina que é mais flexível, você consegue descansar durante a semana, né, dentro do dia, mas você consegue produzir também. Que teve até um vídeo de uma pessoa que eu vi, que ele fala de neurociência, e aí ele falou que quando a gente tá em estado de flow, dependendo do que você trabalha, você consegue focar de 3 a 4 horas por dia e fazer o que uma pessoa faria em um dia inteiro. Então, com foco, né? Que é algo que hoje em dia é muito difícil, né? A gente ter foco, né? Algo que a gente perdeu muito, que é essa questão da dopamina, da questão da gente não saber lidar com o tédio. Então, isso também é algo que eu tenho trabalhado, a questão do foco e com a disciplina. Então, eu tenho utilizado muita disciplina, como hoje, que eu coloquei, eu já tinha me programado, então eu venho e faço, que é algo que eu gosto, e eu tô me dedicando, e sem pensar, eu não tô pensando em retorno ainda, eu tô fazendo e deixando fluir. Eu sei que coisas boas virão, porque sempre que a gente colocar amor nas coisas, né, as coisas dão certo. E então a coragem eu acho muito importante pra gente ter na nossa vida e às vezes fazer com medo mesmo. Ontem até conversei com uma pessoa que eu gosto muito e a gente tava falando sobre isso, que muitas vezes a gente tem medo porque a gente se baseia nas experiências passadas, que muitas vezes são ruins, e a gente não se abre para o novo sem expectativa, deixando fluir, né? Então, esse ano eu quero muito ter essa coragem, identificar com sinceridade o que eu preciso melhorar e fazendo essas alterações. Então, é isso. Até o próximo.